Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre uma das relações mais importantes que qualquer pessoa tem na sua vida, que é a relação entre pais e filhos. A maior parte das pessoas acha que educação é igual a simplesmente amor, que educação depende de amor. Mas a nossa convidada de hoje descobriu na prática que amor sozinho nunca é o suficiente. A gente precisa de intencionalidade. Ela ajuda pais a se tornarem líderes dos seus filhos com empatia e transformou uma busca pessoal numa missão profissional que hoje impacta todos os dias muitas pessoas pela internet. Hoje vamos entender a história, a mentalidade e o método de Joana Correia. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo Ma- convite, obrigada por me teres permitido estar aqui nesta plataforma. Tudo o que disseste é verdade. Efetivamente, ao longo da minha carreira e mais particularmente depois de que fui mãe, descobri esta coisa maravilhosa de que o amor realmente é importante, mas não é suficiente para educar os nossos filhos. Por isso precisamos de um bocadinho mais e eu ajudo pais e mães a conseguir encontrar esse pedacinho que falta na relação para tornarem a dinâmica familiar mais harmoniosa e mais positiva. Perfeito, perfeito. Olha, se você pai é mãe, coloca teu ouvido assim mais próximo, presta mais atenção, porque Joana tem 14 anos de experiência e mais de 1.000 pais e mães impactados pelo seu método. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, Joana: como você saiu do zero, uma profissional super bem qualificada no mundo analógico, para ter mais de 1.000 alunos no digital? Então, eu já trabalho há 14 anos com famílias, ainda não tinha a minha própria família e já ajudava outras famílias a serem melhores. Claro que este foi um trabalho que eu fui construindo e fui eu própria também sendo melhor dia após dia neste trabalho de ajuda a estas famílias. A minha virada deu-se precisamente quando eu fui mãe. Quando eu fui mãe do meu primeiro filho, eu percebi que as famílias que eu acompanhava no presencial, elas estavam, porque eu no presencial trabalho numa organização, na organização humanitária maior do mundo, elas estavam de certa forma, obrigadas a estar na intervenção, portanto elas eram ajudadas, mas porque eram chamadas para a intervenção. E eu percebi que, ser pai e ser mãe exige uma consciência grande, e essa consciência não se encontra em qualquer família. Portanto, quando eu, decidi criar o meu projeto no digital, eu comecei a, contactar com mais pais, e pais, de um, lugar um pouquinho diferente, de um lugar de maior consciência e de maior, intenção na sua parentalidade, e percebi, precisamente isto, que é possível fazer um trabalho mais diferenciado, um trabalho onde as pessoas estão porque querem estar, e por isso os resultados são automaticamente muito melhores, porque as pessoas estão mais comprometidas, os pais percebem os benefícios da procura deste apoio, deste suporte no exercício da sua parentalidade, e por isso mais facilmente conseguem resultados muito palpáveis na relação com os seus filhos e na sua dinâmica familiar no geral. Não pensem que a parentalidade é só sobre a relação de pais e filhos. Portanto, é 100%, é maioritariamente sobre pais e filhos, mas depois acaba por impactar também toda a dinâmica familiar na conjugalidade, a fratria, até com a relação alargada da família. Portanto, quando nós estamos bem com os nossos filhos, tudo à nossa volta melhora. É realmente uma relação muito forte que tem essa capacidade de nos fazer sentir as melhores, mas também as piores por vezes. Por isso, se conseguirmos fazer isto de forma positiva, leve, harmoniosa, intencional e com mais consciência, será melhor para todos, a começar por nós. Bem, você compartilhou que tudo mudou depois que você se tornou mãe, né, você provavelmente se tornou uma pessoa diferente. Teve algum momento que você percebeu: "Ok, eu amo meu filho, mas educação não é só amor"? Sim, sim, eu já acreditava, antes de ser mãe, eu já acreditava que o instinto para educar não é suficiente. Portanto, há uma ideia, muito romântica de que se nós seguirmos o nosso instinto, nós vamos conseguir educar os nossos filhos na perfeição. E eu tendo a discordar, disso. Eu acredito que o instinto é importante para sobrevivermos e para reagirmos de forma mais automática enquanto mamíferos,
mas depois nós temos esta capacidade de ir um pouquinho mais além. Então eu acho que se nós queremos efetivamente educar os nossos filhos com consciência, nós temos que ir um pouquinho mais além do que o nosso instinto nos dá. Temos que ser mais conscientes e construir uma parentalidade com ferramentas reais que funcionam e que estão baseadas em ciência do desenvolvimento infantil. Por isso, depois de ser mãe, o que aconteceu na minha vida foi que eu percebi na própria pele aquilo que eu ajudava famílias a fazer. Então, eu diariamente comecei a viver os desafios e as dificuldades que eu ajudava outras famílias a ultrapassar. E isso fez de mim, penso eu, uma muito melhor profissional. Foi realmente transformador a forma como eu consegui construir um método muito mais intencional depois de ser mãe e diferenciei-me, creio eu, muito no meu trabalho antes e depois de o ser. Muito legal. E teve alguma coisa, depois de você ser mãe e realmente estar na prática, eh, executando toda a parte técnica que você muito bem sabe, teve algo que você pensou: "Olha, isso mudou um pouquinho, agora eu estou olhando na prática e eu acho que não é bem assim". Teve alguma coisa que a prática fez com que a técnica se transformasse? Sim, eu acredito que antes de ser mãe, eu achava que era possível fazer com que determinados marcos do desenvolvimento da criança se atenuassem. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, as birras. Todos os pais querem que os filhos deixem de fazer birras. E eu achava que podia ajudar pais a diminuir as birras dos seus filhos ou a fazer com que elas deixassem de existir antes de ser mãe. Depois de ser mãe, eu percebi que as birras existem e podem ser nossas amigas. Quando os nossos filhos fazem birra, nós temos ali uma grande oportunidade para poder conhecê-los melhor. Perceber o seu momento de desenvolvimento, perceber as suas necessidades, as suas vontades, aquilo que é difícil para eles, aquilo que nós temos que ajudá-los a construir. Portanto, essa questão mudou muito na minha vida. Eu antes acreditava que era possível fazer alguma coisa nas birras. Eu, depois de ser mãe, prefiro ajudar os pais a normalizar as birras e a transformá-las em momentos de conexão e de aprendizagem, muito mais do que fazê-las desaparecer. Elas desaparecem naturalmente, se nós fizermos um bom trabalho, elas naturalmente desaparecem porque as crianças não fazem birras. As birras é algo que acontece e que faz parte do desenvolvimento, não são as crianças a fazê-las, elas existem, simplesmente, e advêm de um cérebro imaturo, portanto, dificilmente encontraremos crianças que não vão fazer birras uma outra vez. Elas podem fazê-lo mais ou menos, dependendo do temperamento que têm e da flexibilidade mental que têm, da sua resistência a determinado tipo de mudanças, mas dificilmente encontraremos uma criança que não faz birras. E eu costumo dizer que isso sim deve preocupar-nos. Crianças que nunca fazem birras. Essas crianças sim devem estar na nossa mira, no nosso olhar. Engraçado você falar sobre a questão da birra ser uma oportunidade da gente conhecer melhor a criança, e eu sempre pensei que a criança utilizava também a birra para como um exercício de conhecimento também dos limites do pai. Era uma impressão que eu sempre tive. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Você acha que, em algum nível, consciente ou não, a criança pega a birra e transforma em uma regra ou uma forma de conhecer melhor os limites dos pais? Então, a birra é uma forma de comunicar e, como qualquer forma de comunicar, serve para as pessoas se conhecerem mutuamente. Ao comunicar, nós conhecemos-nos. Por isso, de certa forma, claro, a birra pode ser uma boa maneira da criança perceber até onde pode ir naquele momento ou que resposta é que o meu pai ou a minha mãe vão dar a este meu comportamento, sempre de forma um pouco inconsciente e não intencional. A criança não tem ainda, até por volta dos 5, 6 anos, não tem ainda esta capacidade quase que manipulatória de fazer com que esse comportamento tenha uma segunda intenção. Portanto, ela não o faz de forma intencional. Mas o que não significa que ela não aprenda com esse comportamento. Portanto, ela pode até nem o fazer com nenhuma intenção, mas o resultado que depois o pai e a mãe lhe dão
face ao seu comportamento no momento da birra, vai também servir, não é, como base para perceber até onde é que a criança pode ir, que resposta é que pode ter, se sente mais segura, menos segura. Portanto, eu acredito que sim, que a birra é um grande momento de oportunidade para pais e filhos se conhecerem, mas mais para os pais conhecerem os filhos do que para os filhos conhecerem os pais. A resposta dos pais à birra é determinante para que as crianças se sintam essencialmente vinculadas e seguras. A forma como nós respondemos vai determinar isso. Por isso, ignorar uma birra é sempre errado. Fazer com que ela, ou tentarmos que ela passe rápido, pode também não ser uma boa prática, e distrair a criança no momento da birra pode também ser uma mensagem muito errada, para que a criança comece a acreditar que aquilo que está a sentir não é válido, e por isso temos que a distrair disso, que os sentimentos grandes não devem ser vividos e os sentimentos com intensidade não devem ser vividos. Por isso a forma como nós respondemos tem realmente que ser muito, muito cuidadosa para que a criança capte a mensagem certa daquele que é o seu nível de segurança e vinculação em relação àquele adulto. Muito interessante, muito interessante. E isso leva a gente para um próximo nível. Eu quero que a audiência ela saia com algo prático, sabe, dessa nossa conversa. E para isso, se você puder apontar um ou mais erros que os pais cometem achando que estão acertando, seria incrível. Porque muitas vezes a gente, eu posso falar porque eu sou pai, a gente se esforça com as informações que a gente tem, transformando isso em atitudes, em treinamento para os nossos filhos. Mas o que você vê nos teus atendimentos, nas pessoas que são seus alunos, que eles estão tentando acertar, estão se esforçando, mas eles estão errando na realidade. Então, um dos maiores erros que os pais cometem é precisamente este: achar que se não valorizarem a birra, ela vai passar e que a criança vai aprender que se eu não dou atenção a isto, então é porque isto não é para repetir. Esta ideia de que, eu acredito que esta ideia é muito dos anos 2000, no início da parentalidade positiva, parece que surgiu esta ideia de que se nós dermos atenção à criança no momento em que ela está a ter um comportamento que não é desejado, neste caso a birra, então nós estamos a dizer-lhe que um comportamento negativo gera atenção negativa. E por isso ela vai aprender que sempre que quiser alguma coisa, ela basta repetir aquele comportamento que vai ter atenção. Só que isto coloca-nos duas questões, que é, primeiro, a criança não o faz de forma intencional, e portanto, se não o faz de forma intencional, ela terá dificuldade em prever aquilo que vai acontecer. Ela fala mesmo porque é uma necessidade muito, animal, por assim dizer. E segundo, esta atenção vai depender de qual a resposta que nós vamos dar, porque nós podemos dar uma resposta mais ou menos adequada a uma birra. Se nós dermos uma resposta que traz a criança para a consciência e que traz a calma para a criança, que a criança fica cativada com a nossa calma, com a calma que nós lhe mostramos no momento da birra, ela vai perceber que, embora nós tenhamos respondido a um comportamento que não era desejado, nós respondemos de forma a resgatá-la daquele comportamento. E por isso ela vai tender a não o repetir, porque percebe que há outras formas de expressão. E esta é a segunda parte. Nós erramos, e este é o segundo erro, erramos também quando não explicamos à criança no momento certo as coisas. Nós tendemos, no momento da birra, a querer explicar à criança ou tentar perceber qual a origem da birra e tentar explicar que o que ela está a fazer não faz sentido, que há outras formas dela se expressar, etc, etc. E nós devemos fazer esse trabalho, mas posteriormente. Porque quando a criança está a fazer uma birra, ela tem o seu córtex pré-frontal completamente desligado, que é a parte do cérebro que funciona com a razão e com a lógica. Portanto, ela não está capaz de receber informação que faça sentido e que a faça conectar pontos. Ela está, na verdade, a reagir com a parte de trás do cérebro, que é o sistema límbico, uma parte onde está a amígdala. E, portanto, está mais relacionada com esta questão da sobrevivência, do medo, e a criança tende a agir como se estivesse numa situação de perigo, da qual tem que fugir.
Portanto, se nós damos grandes sermões à criança durante o momento da birra, o que estamos a fazer é a gastar a nossa própria energia enquanto pais. E esse é um grande erro dos pais. Os pais ficam muito exaustos porque acham que os filhos não os estão a ouvir. E não estão mesmo. Ok? Portanto, este dispêndio de energia que os pais têm para tentar explicar uma coisa no momento da birra é o segundo maior erro que eu vejo. Os pais têm que se focar no momento pós-birra, quando a criança já está regulada, quando já foi cativada pela nossa calma, e aí sim há condições para a criança ouvir e compreender um conjunto de coisas. E depois o terceiro erro é achar que porque fizemos uma vez ou duas ou três, a criança já tem a obrigação de fazer. E não, Todo nós pai temos que acha treinar isso. as coisas. Nós temos que Todo treinar as pai acha coisas isso. muitas vezes, não é? Quantas vezes nós treinamos futebol para poder jogar um jogo? Para poder acertar na baliza? Quantas vezes nós vamos ao ginásio, à academia, não é? Para poder hum, conseguir aumentar o nosso volume muscular. Portanto, tudo na nossa vida requer alguma consistência e a repetição é a mãe da aprendizagem. Quem o dizia era Maria Montessori, uma mulher que eu admiro muito. Portanto, se nós não repetirmos as coisas com consistência, eventualmente a criança, que tem o cérebro muito imaturo ainda, não vai nunca conseguir hum, torná-las dela, integrá-las. E esse é o terceiro maior erro, portanto, não ter consistência nas práticas parentais positivas. Achar que porque fomos a um workshop e tivemos uma semana a falar de forma positiva, o nosso filho já vai mudar completamente. Não, não vai mudar, porque nós temos que ser os pais, não fazer durante um curto espaço de tempo. Nós temos que ser os pais consistentemente, todos os dias, até os nossos filhos deixarem de ser nossos filhos, que é quando um de nós morre, não é? Portanto, esta é uma relação para sempre e nós temos sempre, consistentemente e de forma contínua e persistente, fazer aquilo que está certo. É isso que você falou, é muito poderoso. O tempo que a gente acha que a educação é relacional, né, a gente tem com os nossos filhos é muito maior do que a gente imagina. Foi o que você falou agora, muito forte. E eu tenho 2 filhos, uma neurotípica e um neurodivergente. Meu primeiro filho, então, quando eu fui pai de primeira viagem, é o Noah, ele era autista, eu não sabia. Foi um diagnóstico muito difícil. Ele falava muito pouco, quer dizer, ele nem falava, né, ele era não verbal, hoje ele já fala. Mas esses momentos que eu achava que eram birras, que na realidade eram meltdowns, né, que a gente chama, momentos de crise, né, eh, quando eu descobri que naqueles momentos ele não conseguia literalmente me ouvir, ele não conseguiria me responder adequadamente e que eu precisava dar contato, né. Então desde pequeno eu ensinei ele a fazer exercício de respiração, quando ele tinha essas crises, e ainda tem muito menos, mas ainda, o contato físico é muito bom, o abraço, o beijo, o acolhimento, né, para aquele momento ali passar é muito importante. Só que é um conhecimento que eu não tinha e só tive porque eu descobri, eu tive o laudo que ele tinha uma condição diferente, então eu tive que buscar o conhecimento, né. Eu imagino quantos pais que não têm nada, assim, vamos dizer assim, de dificuldade relevante, de problema, de: "Meu Deus, eu tenho que entender aqui que meu filho tem isso, né, tem que estudar sobre isso", que acabam que não sabem isso que você está falando, que é de extrema importância. E algo que você bate muito, que eu já ouvi você falando, é que os pais eles não falham por falta de amor. E ao mesmo tempo a gente vê uma educação na internet com muitas dicas rápidas, como se fosse muito fácil. Eu queria que você falasse o teu posicionamento sobre a busca de conhecimento verdadeiro aplicado à parentalidade. Eu acho isso que disseste, Gabriel, é muito importante. Eu acho que nós temos que resgatar essa informação. Cada vez mais nós vemos nas redes sociais pseudo-especialistas de tudo e de nada. Eu sou totalmente a favor da utilização das redes sociais, da inteligência artificial, das tecnologias. Elas vieram ajudar-nos muito. Mas se nós não tivermos a sabedoria e ao mesmo tempo a humildade de as utilizar para nos auxiliar, nós vamos estar a sabotar o nosso próprio trabalho.
E por isso, nas redes sociais, o que eu sinto é que começam a existir estes pseudo-especialistas, pessoas que colocam uma boa prompt no chat GPT, portanto, dá-me um carrossel com 3 dicas sobre como posso ajudar pais a diminuir as birras dos seus filhos. E espetam aquilo na internet. E quem consome acha que a consequência da aplicação daquelas 3 dicas, que até são válidas, vai ser tão rápida quanto a pessoa demorou a ler o carrossel. E por isso gera-nos aqui um grande problema, que é esta ideia de fast education, não é? A ideia de que tudo vai acontecer rápido e que eu, porque consumi um conteúdo numa rede social, então eu já tenho a sabedoria, eu já tenho a ferramenta certa, eu já sei o que fazer. Isto não é verdade. Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. E a educação é algo ainda mais diferente, mais diferenciador ainda. Ahm, as redes sociais dão-nos realmente muitas oportunidades, mas são também muito perigosas quando utilizadas de forma completamente descontrolada. Por isso, eu acredito que um bom caminho para podermos tentar, de certa forma, regulamentar isto é fazermos com que profissionais a operar no digital tenham que ter este reconhecimento, tenham que ter formação na área, anos de prática ou horas de prática para poderem ajudar outras pessoas. Caso contrário, isto pode realmente ser um lugar muito perigoso. Eu sinto isso quando tento vender um produto high ticket, por exemplo, uma mentoria neste caso, algo mais personalizado, que exige um maior compromisso por parte da família e que exige também um maior investimento, não só de tempo, mas também de dinheiro. Eu sinto que as pessoas têm sempre uma desculpa, não é? Gastar 5.000 euros para ir ao Brasil, ou para ir à Indonésia, ou para ir ao Dubai, é espetacular, porque é um momento de conexão com a nossa família. Agora, investir 5.000 euros numa mentoria de 3 ou 6 meses parece que não faz sentido, não é? Porque é algo que supostamente eu já devia saber, ou esses 5.000 euros são substituídos por uma leitura ou outra de um livro, ou de uma página, ou de um filme. Eu aí vou conseguir aprender alguma coisa. Há tantas dicas na internet, não é? Há tantas coisas disponíveis. Só que realmente a prática é aquilo que faz as pessoas chegarem à perfeição, ou muito próximas da perfeição. Se eu ler um livro, isso vai ajudar-me. Agora, se eu não for capaz de transpor o conhecimento que está naquele livro para a minha prática, então eu só detenho sabedoria. Não é? Eu não detenho o conhecimento, eu não consigo colocar em prática e educar alguém com base naquilo que li naquele livro se eu não souber transformar isso em ferramentas. E um mentor nesta área da parentalidade é isso que faz. Consegue desbloquear esse conhecimento, essa sabedoria, em prática diária. E numa prática diária que funciona para aquela família, porque nesta área da parentalidade eu também estou muito cansada de ver receitas prontas. Não sei se tu vês isso, Gabriel, nas redes sociais, mas eu vejo muito isso. Receitas prontas que funcionam para todas as famílias. Aquele discurso fácil de se funcionou para mim, também vai funcionar para ti. Não, não vai. Não vai, porque todas as famílias são diferentes e todas as famílias precisam de um olhar diferenciado e de um olhar especial. E é aí que eu tento distinguir-me nas redes sociais. Eu não tento trazer um modelo que funciona para todas as famílias, porque funcionou comigo também. Eu tento sim olhar para as famílias de forma muito cuidada, personalizada, conhecê-las, para poder desenhar um modelo ou um plano de acordo com os valores e os princípios que orientam a minha prática, claro, mas um plano personalizado para aquela família que vai funcionar tendo em conta as dinâmicas, as rotinas, aquilo que a família vê como sendo as suas necessidades e as suas dificuldades no momento. Não sou eu quem define isso, é a família. E esse é o primeiro passo da tomada de consciência que vai fazer com que a prática se transforme e gere resultados reais e a longo prazo. Eu concordo muito com você. Puxando agora a sardinha, né, como a gente fala no Brasil, puxando a sardinha para o meu lado agora, eh, o que eu acredito é, com a internet e a aceleração que teve com aquela doença, né, que pegou todo mundo de surpresa no mundo inteiro, tudo acelerou muito, o compartilhamento de informação está extremamente vasto e isso deu a falsa sensação para todo mundo que tudo está disponível de valor a um clique de distância e não está. Por exemplo, você construiu uma relação saudável e eficaz com a sua família, com os seus filhos, isso não está a um clique de distância.
Não adianta se jogar lá no ChatGPT e pedir para ele criar um plano de educação para o seu filho baseado no psicólogo ou no terapeuta tal. Não adianta. Como no meu nicho também, que é marketing, né? Eu ajudo pessoas que estão no mundo analógico a entrarem no digital, se posicionarem, venderem seu conhecimento. Não adianta, porque todas as dúvidas, as frustrações, o momento que a pessoa vai falar, cara, eu desisto, o outro momento que ela vai falar, eu não sei mais o que fazer, tudo que eu já busquei de informação, eu já tentei e não tive resultado, tudo isso que faz com que a pessoa pense assim, isso não é pra mim, ser pai, ser mãe não é pra mim, ou entrar na internet não é pra mim, toda essa exaustão pelo excesso de informação não vai sair com mais informação. Você só vai sanar isso com um acompanhamento. Eu acredito, assim, firmemente que a gente está entrando num momento da educação que vai rimar com o nosso passado, que era quando a gente queria aprender algo, a gente ia ter uma mentoria com alguém, a gente ia morar com a pessoa, a gente ia ter acesso próximo com a pessoa. Então a educação especializada, na minha opinião, cada vez mais vai ser individualizada. A gente vai sair um pouco da sala de aula e, obviamente, vai manter o ensino acadêmico, vai somar ao ensino acadêmico ao ensino mais individualizado, sabe? A um professor mentor particular online. Eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso acontecendo. Hoje, eu estava conversando com uma aluna que ela, sim, por algum motivo, que eu não sei ainda e nem ela sabe, psicologicamente ela não dá os passos que ela precisa dar. Ela se compromete, ela coloca energia, ela fala que vai fazer e ela não dá. Ela sempre retrocedia, sempre retrocedia. E a gente tentou durante um bom tempo avançar em função disso e acabar com isso. E todas as formas possíveis eu coloquei à disposição dela. E não deu certo. Porque ela mesma, e ela contratou equipe, e ela fez um monte de coisa. Tudo que ela podia fazer, ela fez, mas ela não dá um passo. Ela não consegue gravar 1 hora de conteúdo por semana. Não consegue. Então, o que eu falei pra ela, cara, na internet não dá pra ser morno, ou você é quente ou é frio. Não tá dando pra você agora? Sai. Para, tá tudo bem. No teu caso, né, pessoal, pai e mãe não pode fazer isso, pelo menos não deveria, né? Não, não quero ser pai, eu quero agora, mas no Hoje meu não me dá. apetece. No meu dá. E eu falei, cara, para, porque não vai fluir. Então as pessoas querem um resultado sem um esforço. Isso não existe na internet, muito menos educando uma pessoa. Bem, eu quero que você explique para nossa audiência de forma assim simples, 100% a tua visão, o que é liderança empática. Então, nós vivemos momentos difíceis em que, se por um lado dizemos muito que sim à criança, estamos a ser permissivos, por outro lado, se dizemos que não, estamos a ser uns pais mauzinhos, que não adotam parentalidade positiva, estamos a reproduzir o mesmo padrão de educação dos nossos pais e isso está relacionado com os nossos traumas, blá, 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 blá. Hum, E eu não acredito nem numa coisa nem outra. Eu acredito que nós temos que equilibrar estes sims e estes nãos de forma muito inteligente. Nós não podemos, por um lado, estar constantemente a dizer que não aos nossos filhos, porque achamos que isso vai fazer de nós melhores líderes. Porque um líder não é aquele que diz que não. Sempre. É aquele que consegue dizer que não, guardando esse não para as batalhas que verdadeiramente importam. Aquelas que são inegociáveis. E um líder empático faz isso. Um líder empático consegue guardar os seus nãos para as batalhas que realmente importam. E consegue dizer que sim à criança quando percebe que isso é verdadeiramente importante para ela. E isto exige um grande conhecimento da criança, um olhar profundo para a criança. E esse olhar profundo para a criança só é possível quando nós a reconhecemos como pessoa. Eu não sei se já tinhas pensado sobre isto, Gabriel, mas eu às vezes apercebo-me que alguns adultos não veem a criança pequena como uma pessoa. Eles olham para a criança como uma extensão de si mesmo. Como alguém que daqui a uns anos vai ser alguém. Eu estou a educar este projeto para que daqui a alguns anos ele seja um adulto assim, ou para que ele chegue à universidade e possa blá. E quando for mãe, bli. E não, a criança já é uma pessoa. A criança quando nasce, ela já é uma pessoa, aliás, ela já é uma pessoa antes de nascer.
E esta assunção da criança enquanto pessoa é o exemplo de maior respeito por ela mesma. Portanto, nós temos que começar a olhar para as crianças como pessoas e não como projetos e extensões de nós mesmos. E as crianças, enquanto pessoas, são como nós. Elas têm vontades, elas às vezes não estão bem dispostas, elas por vezes não querem fazer alguma coisa, elas por vezes não gostam daquela comida, elas por vezes não querem estar naquele espaço. Portanto, ser o líder empático da relação é dar e receber de forma igual. E isto significa que nós estamos ao mesmo nível? Não, não significa. Eu não vou deixar de ser mãe porque digo que sim ou porque olho para a minha filha ou para o meu filho com respeito. Eu vou ter uma melhor relação com o meu filho se fizer isso. E ser o líder empático é precisamente isso, é não ter medo de perder o poder que a parentalidade nos traz, porque esse poder não tem que ser o foco da nossa liderança. Ok? A nossa liderança tem que ser uma liderança que guia, não uma liderança que impõe. Isso é o que trará a verdadeira cooperação por parte dos nossos filhos. Os nossos filhos não cooperam connosco porque nós estamos constantemente, eu uso uma expressão que é a empurrar os nossos filhos para a frente. Estamos constantemente a empurrá-los. Faz isto, a seguir isto, depois de fazeres isto, vais fazer isto, rápido, anda, temos que, de manhã estamos com pressa porque temos que andar. De quem é a culpa? Nossa, porque não nos levantamos cedo, não é? À tarde estamos com pressa porque temos que chegar a casa porque temos uma reunião. Depois estamos com pressa porque temos que comer e é hora de ir dormir. Depois estamos com pressa porque temos de tomar banho à pressa porque temos que ir dormir e são horas de dormir, senão amanhã está tudo conectado na nossa cabeça e não há nenhum momento em que nós realmente relaxemos e nos deixemos guiar completamente pela criança. Nos deixemos libertar destas amarras de ser adulto e nos libertemos completamente daquilo que são as nossas obrigações, as nossas preocupações e consigamos estar verdadeiramente naquele momento. E isso falta muito aos pais nos dias de hoje, estar no presente. Poxa, eu achei lindo o que você falou, porque eu acredito que nesses momentos, quando a gente consegue fazer isso que você falou, são os momentos que a gente consegue de fato se conectar com a criança. E, bem, eu sou brasileiro e me mudei há pouco tempo para Portugal e eu deixei uma vida completamente diferente no Brasil, muito mais apressada, muito mais compromissada, muito mais sem tempo e empurrando os filhos, como você falou tão sabiamente. E aqui em Portugal, a gente realmente está vivendo um novo estilo de vida, sabe? E faz diferença, muita diferença. Eu queria que você falasse, acrescentasse, na sua opinião, como que um pai ou uma mãe, ela pode impor limites, mas sem perder a conexão com os filhos. Hum, Eu acho que isto é uma coisa muito brasileira também. Os portugueses e brasileiros acabam por estar muito, não sei se é uma questão da língua, mas somos muito parecidos nesse aspecto. Ahm, Quando nós queremos dizer alguma coisa, impor um limite à criança, nós achamos sempre que temos que ser maus e duros, porque associamos um limite a uma coisa má, Uhum. ok? E isso não é verdade. O limite é uma coisa boa, o limite é algo que traz segurança aos nossos filhos, é algo que deve contribuir para o seu bem-estar. E o primeiro passo é mudarmos a nossa mentalidade. Portanto, o mindset do adulto, do pai e da mãe, tem que mudar. E nós não podemos pensar que quando colocamos um limite estamos a ser mauzinhos. Vamos acabar com a brincadeira ou vamos acabar com aquilo que a criança está a fazer e que está a gostar. Não. Nós, ao colocarmos um limite, estamos a tornar a relação segura. E depois, a forma de comunicar o limite é onde está o maior segredo. Quando nós comunicamos um limite, nós tendemos a comunicar o limite de forma agressiva. Elevamos a nossa voz, sentimos necessidade de colocar o nosso corpo mais ativo, mais tenso. Nós não precisamos de colocar limites dessa forma, nós podemos colocar limites de forma respeitosa. E eu no outro dia tive um pai que me dizia assim: mas se eu não falar alto e se eu não colocar o limite de forma mais agressiva, ele vai achar que eu estou a brincar com ele e que não estou a falar a sério. E este é um grande erro. Isto vai de encontro ao estilo de parentalidade que este pai já criou no filho. Portanto, está tão marcada a forma como o pai, quando quer ser sério, tem que ser mau, que o filho já nem acredita que ele está a ser sério quando é gentil.
Portanto, eu posso dizer ao meu filho que temos que sair do parque ou que não vai poder comer uma sobremesa, por exemplo. É um dia da semana, o meu filho comeu tudo, quer comer um chocolate. Então eu vou dizer: não, hoje não vais comer um chocolate. E vou sorrir. É uma coisa boa. Nós comemos chocolate ao fim de semana. Ok? Então hoje, Vicente, não vais. Hoje não vais comer, hoje não é dia de comer chocolate. Tu não vais comer, a mamãe não vai comer, ninguém vai comer. Hoje não vai ser possível. Podemos comer antes uma fruta, o que achas? E damos uma opção. Redirecionamos a criança. Mas falamos com gentileza. Nós não precisamos dizer: não, já sabes que não podes comer chocolate. À semana é uma regra, já não sabes isso? Mas estás surdo? Não ouves o que eu digo? Portanto, não é preciso dizer as coisas com agressividade, como muitas vezes os pais optam por fazer. Quando colocamos um limite, podemos colocá-lo de forma suave. Podemos sorrir, podemos ser gentis. E a criança vai até ficar mais disponível para nos ouvir e para cooperar. Isso que você falou, o português, isso eu já senti aqui, ele sabe impor limites de uma forma muito mais tranquila do que o brasileiro. Parece que eu tô fazendo mal a alguém quando eu imponho um limite quando eu sou brasileiro. Isso é muito enraizado na nossa cultura. Eu não sei te explicar por quê, tá bom? Mas alguns brasileiros até acham que português é grosso por causa disso. Mas não é não. É objetivo. Cara, pode? Sim. Não pode. E fala numa boa. Uhum. O brasileiro parece que ele pensa assim, cara, se eu falar alguma coisa que ele não vai gostar de mim. E não vou Tem agradar, isso. não é? Tem isso, tem isso. E é muito, muito forte. Tem algo que você normalmente vê nos teus atendimentos, alguma frase, alguma palavra, que todo pai deveria parar de falar hoje para os seus filhos? Hum, deixa-me pensar. Hum, hum, não te sei dizer uma frase específica, mas uma ação. Hum, os pais tendem a ser melhores para os filhos quando os filhos cooperam e são bonzinhos. E eu acho esse um grande erro. Claro que nós devemos fazê-lo, mas devemos fazê-lo sempre. Os pais tendem a ser mais mauzinhos para os filhos quando os filhos não cooperam ou não fazem aquilo que eles esperam. E isto traz uma mensagem muito perigosa para a criança, que é: tu só mereces o meu carinho quando és bom. Quando estás em dificuldades ou quando não te portas da forma que eu esperei, então tu não mereces o meu carinho, tu não és merecedor do meu carinho. E há uma frase muito gira, já não sei quem a disse, mas é algo como: ama-me quando eu menos mereço, pois é aí que eu mais preciso. E isto pode extrapolar para qualquer relação, claro. Mas na relação com as crianças faz-me particular sentido, porque é precisamente quando as crianças se portam pior que elas precisam mais do nosso amor. E isto não significa que a criança agora vai cuspir no sofá e eu vou lá passar-lhe a mão na cabeça. Não é isso. Agora, eu não posso só ser boa para o meu filho quando ele se porta bem. Porque isto vai fazer exatamente o que estavas a dizer, Gabriel. Vai educar o meu filho para agradar a todas as pessoas, a não ter opinião, a submeter-se a alguém que fala Uhum. mais alto e tem mais poder e pode tomar decisões. E eu não quero isso. Eu não quero um filho obediente, eu quero um filho que pense e tenha espírito crítico. E isso, quando os miúdos são pequenos, é muito desafiador. Muito. É um grande desafio para os pais. E é muito constrangedor quando estamos em público, porque passa a ideia. Ainda vivemos numa sociedade em que os miúdos que fazem birras, se atiram para o chão, respondem mal aos pais, são miúdos mal educados. E isso diz muito dos pais, não é? Então, se eles são mal educados, então os pais estão a fazer um mau trabalho. E isso nem sempre é verdade. Ok? Nem sempre é verdade. Muito forte, muito forte. É, você antes tinha, e vamos fazer botar um enfoque agora no teu posicionamento online. Qual é a diferença que você sentiu quando você transacionou para o online, eh, de aplicar a sua metodologia e ajudar, eh, os pais? Qual foi as dificuldades que você sentiu, quando você compara quando você atendia as pessoas simplesmente no mundo físico e agora no online? Eu acho que o online tem um problema relacionado com a relação e com a conexão. É mais difícil nós criarmos relação e conexão com alguém através de uma câmara.
E outra coisa que eu sinto é, dá menos vontade. É a mesma coisa que se nós tivéssemos que namorar pelo Zoom, não era? Se nós tivéssemos que namorar com alguém sempre assim, neste registro que nós estamos assim, Gabriel, não dava vontade, pois não? Era giro no início, mas depois deixava de dar vontade. Então, no acompanhamento, é um bocadinho assim. Se a pessoa não tem a capacidade de nutrir essa relação e de manter acesa esta chama da necessidade do acompanhamento e do quanto eu posso ser importante para ti no exercício desta parentalidade, então é difícil que o acompanhamento corra bem e tenha resultados, porque o online distancia-nos um bocadinho nesse aspecto. Então eu senti que tinha que desenvolver ferramentas e um posicionamento que eu antes provavelmente não sentia necessidade de ter, porque as pessoas procuravam, não é? Elas batiam à minha porta e procuravam, ou eram Uhum. forçadas a vir ao meu atendimento por uma questão social. E agora não, agora eu procuro e publicito os meus serviços, mas as pessoas precisam de estar verdadeiramente conectadas e comprometidas para conseguir manter um acompanhamento assim, de 3, 6 meses no online. Eu acho que esse é o maior desafio. É, entendo, entendo. Tem uma diferença, né, o que você se posiciona e o que a pessoa vem buscar, né. Muitas vezes a pessoa a gente promete o que ela quer e a gente entrega o que ela precisa. Muitas vezes a Uhum. pessoa quer ela já tem a resposta e ela talvez, eu não sei se acontece com você, mas ela já chega querendo uma confirmação, né. Sim. Eu atendo algumas pessoas que trabalham com outras pessoas, psicólogos, terapeutas, pastores, pessoas que trabalham com algum nível de desenvolvimento diretamente com pessoas, e é muito interessante que todos me dizem, parece quando é casal, né, parece que um quer mostrar que o outro tá errado e ele tá certo. Ou, olha, quando vem a pessoa sozinha: "Cara, como eu sou sofrido, olha tudo que eu sofri, poxa, eu tenho razão de ser assim, não tenho? Você me valida, né?". Então, eu queria que você falasse sobre isso. Chega pais assim que: "Olha, eu tô fazendo tudo certo, mas ela minha mulher que não", ou o contrário, ou: "Olha o nosso filho é diferente, ele faz essas coisas loucas aí". Tem isso? Sim, eu acho que tem um padrão. Os pais chegam à procura de respostas que eles acham que estão nos filhos. Só que a parentalidade é sobre os pais, não é sobre os filhos. Eu só vou dar respostas sobre questões de desenvolvimento relacionadas com os filhos se o problema de desenvolvimento for dos filhos. Agora, se as crianças estiverem a ter comportamentos que são ótimos e ideais para a sua fase de desenvolvimento, então o trabalho é dos pais. E esta caixa de Pandora, quando abrimos esta caixa de Pandora e os pais percebem: ah, ok, então sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que fazer coisas. Isto gera muito desconforto. E aí também às vezes é um breaking point em que as crianças não, desculpa, Gabriela, as famílias ou desistem do acompanhamento porque não estão comprometidas, ou então elevam o seu nível de consciência e aí começa então o verdadeiro trabalho e os resultados começam a aparecer. O adulto verdadeiramente percebe que, ok, isto só depende de mim, eu tenho que mudar o meu mindset, eu tenho que mudar a forma como estou a agir para ir de encontro ao momento de desenvolvimento do meu filho. O que está a acontecer com ele é normal, o problema é a forma como eu estou a corresponder. Esse é que é o problema. Então a mudança está em mim, não é? A parentalidade é sobre mim e não sobre ele. E eu acho que esta é a grande incidência, assim, da questão que surge mais em atendimento. Claro que depois surgem também questões relacionadas com a conjugalidade, porque isto da parentalidade vem colocar ao descoberto tudo, não é? Quando nascem os filhos, os casamentos são postos à prova também. E eu não sou terapeuta de casal, eu não trato questões relacionadas com a conjugalidade, eu encaminho para colegas meus, mas eu consigo ver que há ali questões muito fraturantes que por vezes vêm ao de cima, quando os pais me procuram para questões relacionadas com a dinâmica com os filhos, mas que ao mesmo tempo afetam também a sua conjugalidade. E isso é mesmo muito interessante, perceber como um filho pode ser uma coisa tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo também tão desestruturante quando a família não está preparada e quando o casal não está coeso o suficiente. É um grande. Tu tens 2 filhos, tu sabes, e um neurodivergente, não é? Ainda mais, é um desafio ainda mais acrescido. E um filho tem esta capacidade brutal de colocar à prova a nossa relação, porque é muito forte. Quando nós somos bons pais, eu digo muitas vezes: se está a custar e se dói, é porque estás a fazer um bom trabalho. Porque quando nós nos estamos a marimbar,
Não custa nada ser pai e ser mãe, não é? É só entregar à vovó, é só pôr a dormir, é só dar qualquer coisa de comer, nem damos banho, nem lava os dentes, não custa nada, não é? É um boneco. Agora, quando nós queremos verdadeiramente educar, e verdadeiramente estar presentes, então é difícil. Por isso, se dói e se é difícil, então é sinal que estamos a fazer alguma coisa bem. E se você pudesse ajudar todos os pais dessa geração, todas as famílias dessa geração com como se fosse um programa, um aplicativo que você instalasse, assim, na cabeça deles, o que seria que você gostaria de mudar, na cabeça dessas famílias que geraria um impacto de mudar, assim, uma geração mesmo? O que você se você tivesse esse poder, o que você mudaria na cabeça dessas famílias? Ser pai e ser mãe não é uma coisa que nasce connosco, é uma coisa que se aprende. Este é o grande slogan da minha academia, da Octo Academy. Os pais que me procuram têm que perceber que, se querem ser melhores, eles têm que estar disponíveis para aprender. Nossa, entendi. Forte, forte. Bem, fala um pouco da sua academia. As pessoas que querem dar um próximo passo com você, querem seu acompanhamento ou querem acessar conteúdos exclusivos, quais são os caminhos? Então, eu tenho alguns infoprodutos, pequeninos que as pessoas podem consumir, num dia, em 2 dias, numa semana, pequenos desafios, workshops, pequenas gravações de masterclass, e-books, que elas podem Uhum. consumir para se irem nutrindo. Depois tenho, o trabalho de consultoria em entidades, clínicas ou escolas para profissionais e o trabalho de mentoria individual ou de grupo para famílias. Eu abro normalmente 2 mentorias de grupo por ano e a mentoria individual está sempre a correr. Eu tenho normalmente 3 vagas, como te disse no início, por mês, para preencher, para conseguir dar realmente uma atenção muito personalizada à família. Eu faço questão de que o trabalho seja realmente muito, muito bom. Eu podia atender 10. A nível de tempo, eu consigo atender 10, mas o meu trabalho não seria igual. Então, eu tenho 3 vagas por mês para 3 famílias em mentoria individual. São estes os meus serviços. Maravilha. Como que as pessoas acessam? É no seu Instagram? Se sim, deixa o teu perfil. Como que as pessoas podem saber qual é a melhor solução que você oferece para o caso delas? Então, eu, tenho um website, www.mãeepolvo.pt, onde elas podem, checar todos os meus produtos, todos os meus infoprodutos, e ver um bocadinho sobre mim, sobre a minha história, sobre como cheguei aqui. E depois, se quiserem um acompanhamento mais individual, elas têm que ir à minha bio do meu Instagram, preencher uma avaliação diagnóstica, um formulário, onde me falam um bocadinho sobre elas, sobre o momento que estão a viver, sobre as dificuldades que estão a sentir, e só se nós estivermos conectados e se eu sentir que este é o momento em que posso dar e atribuir, acrescentar alguma coisa a esta família, então eu contacto a família e tentamos estabelecer uma relação. Fazemos uma pequena call, e percebemos se do outro lado há também vontade para assumir este investimento de tempo e dinheiro e este compromisso que exige para a mudança e os resultados surgirem. Maravilha, maravilha. A gente está se encaminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma última mensagem direta para os pais que se sentem perdidos nessa experiência que é a paternalidade. Qual seria essa mensagem que você deixaria para eles? Então, eu não sei se o teu público é mais feminino ou masculino, mas eu hoje vou fazer uma coisa diferente. Vou deixar uma mensagem para os pais, porque este é um nicho muito materno e os pais às vezes ficam um pouquinho de fora. Ainda há pouco tempo eu falava num podcast sobre isto, sobre os pais às vezes serem um acessório na relação. E nós não queremos isso. Nós queremos pais que participam. Os pais já estão em desvantagem, ok, pais? Falando diretamente para vocês, os pais já estão em desvantagem porque eles ajudam a conceber, mas eles não geram. Portanto, a mãe gera uma criança durante 9 meses, a mãe traz ao mundo essa criança e vocês não têm essa oportunidade, já estão a começar em desvantagem. Por isso, não queiram perder esta viagem maravilhosa que é ser pai e não queiram ser um acessório nesta relação. Por isso, invistam, tanto quanto as mães, neste conhecimento profundo que é o desenvolvimento infantil e invistam também nesta relação maravilhosa que é de ser pai. Acreditem que um pai presente faz uma diferença absolutamente surreal na vida de uma criança. Joana, foi muito edificante esse papo sobre educação infantil, mas não só isso, sobre relações humanas. Você deixou
não deixou diquinhas, vagas não, você deu método, você deu direcionamento. E se você que assistiu percebeu que você quer melhorar a relação com o seu filho, ou até começar de repente um novo estilo, né, de comunicação na sua família, a Joana ela pode te ajudar. Eu vou deixar o link das redes sociais dela aqui. Sigam a Joana nas redes sociais dela. E se esse episódio fez sentido para você, também envia para um pai, para uma mãe que você acha que pode se aprimorar na sua relação. Curte esse episódio aqui, ativa a sinalização para você receber o sininho, para você receber todas as atualizações do canal. E, Joana, obrigado, foi incrível, foi um prazer te receber aqui, foi muito legal. Espero que também tenha sido bom para você. Foi ótimo. Obrigada, Gabriel. Tá bom. Tchau, gente. Tchau.